Operação da Polícia Civil sequestra 20 milhões de reais em bens de grupo ligado ao jogo do bicho em Santa Catarina. Polícia Rodoviária Federal apreende 215 quilos de maconha em Joinville, no norte do estado. Setor de tecnologia tem vagas disponíveis para diferentes funções, mas sofre com a falta de mão de obra qualificada para preenchê-las. E veja também, Ibirama no Alto Vale cedia Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com a Operação Deu Zebra da Polícia Civil. A ação combateu uma organização criminosa que atua no jogo do bicho. Pelo menos 20 milhões de reais em bens dos criminosos foram bloqueados pela Justiça. Foram 9 mandados de busca e apreensão cumpridos hoje pela manhã e a gente já tem aqui o delegado Jefferson Prado, que vai explicar pra gente tudo como aconteceu, mas dá uma olhadinha nos carros que já foram apreendidos hoje pela manhã com esse trabalho feito pela Polícia Civil, muito bem executado. Rapidamente hoje pela manhã eles já cumpriram esses mandados e além dos carros, nós tivemos também a apreensão de muitos imóveis, na verdade o sequestro de imóveis. O delegado explica pra gente como é que se deu essa operação. O objetivo dessa investigação foi desarticular financeiramente, né? O objetivo é despatrimonializar, sufocar financeiramente esse grupo que se dedicava à exploração de jogos de azar na capital. Houve inicialmente a pressão de dinheiro numa das bancas, né? E a partir dali começou-se essa investigação voltada à busca patrimonial, da repercussão patrimonial, enfim. Como se trata de uma contravenção extremamente lucrativa, os valores são convertidos em bens, veículos, tem uma embarcação que já foi identificada, mas o grosso mesmo desse patrimônio está nos imóveis. Foram quantos imóveis que já foram apreendidos, sequestrados e ainda deve ter muito mais por vir? Já foram identificados nessa primeira fase da operação, foram identificados 19 imóveis. São 19 imóveis que já estão com as suas matrículas indisponibilizadas, né? Já tem a verbação de indisponibilização dessas matrículas. Outro equipamento também que foi sequestrado, né, delegado, foi um equipamento de mineração de criptomoedas. A gente sabe que as criptomoedas estão em alta, então essa quadrilha também estava utilizando desse artifício. Sim, foi encontrado num dos apartamentos uma rig de mineração, que é um conjunto ali de equipamentos, de hardware, de processamento para mineração de criptomoedas, mas isso também nos acendeu um alerta de possível investimento de parte desses valores, desse dinheiro sendo ocultados aí em criptoativos. Outra ação da Polícia Civil foi em Lages, na Serra Catarinense. Agentes da Divisão de Investigação Criminal prenderam 5 pessoas por extorsão mediante sequestro. A Polícia Civil do Mato Grosso pediu apoio catarinense para investigar o crime, já que a vítima estaria em Lages, seria usuário de drogas e estaria em cárcere privado por causa de dívidas com traficantes. Os criminosos tentaram extorquir dinheiro da família no Mato Grosso. O cativeiro ficava em uma casa no bairro Morro do Posto. 3 homens e 2 mulheres foram presos em flagrante. As investigações seguem em andamento. A quinta-feira também foi marcada por 2 operações da Polícia Federal em Santa Catarina. Uma das ações combateu fraudes no combate à pandemia no estado. A outra operação desbaratou uma quadrilha que importava brinquedos falsificados da China. Confira. A Operação Comércio Exterior Fake Toys foi deflagrada pela Polícia Federal e pelo Inmetro. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Dionísio Cerqueira e Itajaí, em Santa Catarina, e em Curitiba, no Paraná. As investigações começaram após a apreensão em 2020 de brinquedos importados da China, que eram vendidos em São Paulo. A empresa que detém a marca informou que o material era falso e apresentou amostras das mercadorias em Dionísio Cerqueira, cidade onde ficava a responsável pela importação. Uma perícia constatou a falsidade dos brinquedos. A Justiça Federal quebrou os sigilos fiscal, bancário e telemático dos investigados e determinou a suspensão das atividades da empresa. A ação também foi feita contra uma outra empresa certificadora de Itajaí, já investigada em outras operações por fraudes no comércio exterior. Os envolvidos podem responder por crimes como falsidade ideológica, contrabando, contra a propriedade intelectual, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Em Araranguá, no sul do estado, a nova fase da Operação Fuscos cumpriu 3 mandados de busca e apreensão. Os alvos foram endereços de empresários e empresas suspeitas de participação
participação em desvios de cerca de 10 milhões de reais no combate à pandemia. Os desvios eram feitos por meio do superfaturamento de produtos médico-hospitalares e odontológicos para atender a rede municipal. Além disso, a Polícia Federal buscou subsidiar as investigações sobre crimes de fraude a licitações, falsidade ideológica, peculato e organização criminosa. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde de hoje 215 quilos de maconha. Foi na BR-101 em Joinville, no norte catarinense. A droga estava no porta-malas de um carro com placas de Criciúma, abordado pelos policiais rodoviários após 6 quilômetros de perseguição. O motorista de 34 anos de idade ainda tentou fugir a pé, mas foi preso em flagrante. Ele confessou que receberia R$3 mil para levar a droga de Cascavel, no Paraná, até Laguna, no sul do estado. Ele foi levado para a delegacia. E ontem à noite, a Polícia Militar apreendeu 10 quilos de maconha em Jaraguá do Sul, no norte do estado. Os policiais averiguaram uma denúncia de moradores sobre um homem que morava em uma kitnet no bairro Ilha da Figueira. No local, os PMs flagraram o homem usando drogas no corredor de um prédio. Ele tentou fugir para dentro do apartamento, mas foi abordado. No apartamento, a polícia achou 10 quilos de maconha divididos em tablets, além de balança de precisão, materiais para embalar a droga e anotações do tráfico. O homem foi preso em flagrante. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu uma quadrilha de estelionatários catarinenses. Esse grupo de Balneário Camboriú aplicou golpes que geraram, vejam só, um prejuízo de R$1 milhão para as vítimas. Pelas redes sociais, ostentação, viagens, festas, tudo pago com o dinheiro do crime. Fernanda dos Santos, Angélica Alberti, Diego Luiz Pereira e William Teixeira são de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, mas foram presos no Leblon, na zona sul do Rio, nesta quinta-feira, enquanto tentavam vender joias em uma loja. As investigações apontaram que os golpistas conseguiam os dados bancários das vítimas e geravam links falsos de pagamentos. Depois, eles transferiam altas quantias em dinheiro para contas de laranjas. Os golpes chegaram a mais de R$1 milhão. Segundo a polícia, o grupo comprava joias e revendia na internet para lavar dinheiro. A polícia apreendeu um carro, 10 celulares, uma pistola, carregadores, munição e cerca de R$4 mil em espécie. Depois da prisão, os criminosos ainda tentaram subornar a polícia com R$150 mil para serem liberados. As investigações continuam para identificar outros membros da quadrilha. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber agora os destaques da edição de hoje com a Paloma Totti. Confira. Olá, daqui a pouquinho tem Jornal da Band, estou aqui para contar os destaques do jornal de hoje. Presidente do TSE diz que Brasil terá eleições limpas e sem interferências e que quem cuida do processo são as Forças Desarmadas. Ministro da Economia bate boca com sindicalistas sobre ideia de privatização da Petrobras. Estados Unidos ultrapassam marca de 1 milhão de mortos pela Covid, um recorde mundial. E presidente do país pede que todos continuem vigilantes. Na série especial dos 55 anos da Band, as tecnologias pioneiras que têm a nossa marca, a primeira transmissão em cores via satélite e o mundo digital. Isso e muito mais daqui a pouquinho, a gente te espera. Um aplicativo de entrega de comida está na mira do Procon de Florianópolis. O órgão de defesa do consumidor questiona o valor mínimo de compra que é exigido pelo aplicativo. Veja na reportagem. Entrega que vai, entrega que vem. A correria dos serviços de entrega de comida é diária, afinal, sempre tem alguém pedindo. Tipo o Gabriel, sempre que bate a fome e falta tempo para preparar um ranguinho, ele pede. Sempre no momento do meio-dia, à noite também, quando a gente chega do trabalho cansado, não quer fazer uma janta, o iFood sempre está salvando nós aí, né? O problema é que tem o pedido mínimo, e aí ele acaba comprando mais do que o necessário. Exatamente. Daí tu tem que pedir uma sobremesa, um refri, alguma coisa desse tipo, para fazer o pedido mínimo, né? E se não tem isso, daí tu só pede o que tu precisa mesmo. Essa é também a reclamação da Gisele. Ela ama as comilanças do iFood, mas não aprova o valor de pedido mínimo. É que daí eu tenho que pegar uns produtos mais caros para dar aquele valor certo. Não era o que você queria, você tem que comprar mais. Sim. Não vale a pena. Não vale a pena. Na hora da fome, a gente nem lembra do tal pedido mínimo. Mas ele existe e muitas vezes nos obriga a comprarmos produtos que a gente nem queria só para chegar naquele valor mínimo.
Isso é considerado compra casada e, segundo o Procon Municipal de Florianópolis, fere os direitos do consumidor. O Procon Municipal de Florianópolis já recebeu aproximadamente 50 denúncias com relação ao fato dos aplicativos, né, no caso aqui o iFood, de estabelecer um consumo mínimo para compra, né? Então, o processo foi aberto, a empresa foi notificada, estamos aguardando a resposta. O iFood foi notificado pelo Procon de Florianópolis e tem até o final do mês de maio para responder às solicitações. A sugestão é que seja removido o valor do pedido mínimo de todos os parceiros da plataforma. Pedimos explicações, eles têm um prazo para dar essas explicações, posteriormente teremos as medidas cabíveis caso a gente entenda que eles estão infringindo a lei. Vamos continuar na economia. O setor de serviços fechou alta em março aqui no estado, segundo dados do IBGE. Aqui no telão, as informações para a gente. Vamos conferir? Olha só, no setor de serviços em março, na comparação com fevereiro, o crescimento foi de 1,7%. Na verdade, aqui já 1,7%. Na verdade, foi 4,2%. Tá? Foi o quinto maior desempenho entre os estados brasileiros e acima da média nacional. Essa sim foi de 1,7%. Em relação a março do ano passado, alta de 7,7%. Aí sim, correto. No primeiro trimestre, crescimento de 4,4 pontos percentuais e em 12 meses, alta de 13,3%. O desempenho no primeiro comparativo aqui, na comparação com fevereiro, foi o quinto melhor entre os estados pesquisados pelo IBGE. No mês de março, puxaram o desempenho do setor os serviços prestados às famílias e também os serviços de comunicação e informação. O turismo também foi bem em março aqui no estado. Vamos ver aqui o indicador de atividades turísticas, que fechou na comparação com fevereiro em alta de 11,8%. E aí foi o melhor desempenho do país. Na comparação com março de 2021, olha a alta, hein? 82%. No primeiro trimestre, 35,3%. Nos últimos 12 meses, 40,8%. Claro, esses percentuais bastante elevados, bastante significativos, se devem também ao efeito de comparação. Afinal de contas, 2021 ainda foi um ano em que o turismo foi bastante, duramente castigado pela pandemia de Covid-19. A situação no mercado público da capital. A Prefeitura de Florianópolis notificou 11 boxes que estão em situação irregular na quinta-feira. Os comerciantes devem entregar as chaves e desativar as lojas. As notificações foram feitas pela Prefeitura a pedido do Ministério Público Estadual. Dos boxes notificados, 8 vendem produtos que não estão previstos nos contratos de concessão, mesmo após uma série de avisos emitidos pelo Poder Público. E 3 não pagaram a dívida dos aluguéis, nem fizeram acordo para quitar os débitos. De acordo com a Prefeitura, foram oferecidos descontos sobre juros e opções de parcelamento, mas mesmo assim não houve acordo. Um inquérito civil apura a situação do mercado público referente às dívidas dos lojistas. Os débitos totais passam de 3 milhões de reais. Hora de conferir como vai ficar o tempo amanhã em Santa Catarina. Os detalhes na previsão do Band Cidade com informações da Epagre-Ciran. A sexta-feira vai ser ensolarada em Santa Catarina, com mais nuvens e nevoeiros no começo do dia, especialmente no norte catarinense. As temperaturas vão estar mais baixas no começo da manhã e tem chance de geada nas áreas altas do Planalto Sul. Ao longo do dia, temperaturas em elevação. Em Florianópolis, mínima de 15, máxima de 23 graus. Em Jaraguá do Sul, mínima de 15 e máxima de 23. Em Criciúma, 10 graus de mínima e 21 de máxima. E em Lages, mínima de 6 e máxima de 19 graus. A ACAERT, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, promoveu hoje a leitura da mensagem anual da comunicação catarinense no plenário da Assembleia Legislativa. O presidente da entidade, Silvano Silva, destacou que a radiodifusão e o trabalho parlamentar têm um propósito em comum: atender às demandas do cidadão catarinense. O ponto em comum é a necessidade do trabalho parlamentar e da radiodifusão terem um propósito, que é exatamente atender às demandas do cidadão catarinense. As senhoras e senhores parlamentares buscam esse entendimento, dialogando com a sociedade, ouvindo as reivindicações das regiões. Da mesma forma, o rádio e a televisão precisam estar atentos aos anseios populares, prestar atenção no cotidiano, nas urgências e clamores e, se preciso for, promover a mobilização necessária.
A Assembleia Legislativa e a Acaert possuem um convênio para a divulgação dos atos legislativos nas rádios e nas emissoras de televisão. A entidade também reforçou posição contrária às rádios comunitárias, que operam de forma ilegal em Santa Catarina, e se mostrou favorável ao debate sobre o financiamento eleitoral. Parlamentares destacaram a importância da Acaert e da imprensa catarinense na divulgação das informações e no combate às fake news. Dilema que tem sido enfrentado pelos empresários do ramo da tecnologia aqui em Santa Catarina. O setor tem vagas disponíveis, mas luta para encontrar profissionais qualificados para preenchê-las. A reportagem é de Rita Della Pieve. Marcelo é empresário do setor de tecnologia. Só no ano passado ele contratou centenas de funcionários. Mesmo assim, ainda não conseguiu preencher todas as vagas abertas na empresa. Com o trabalho remoto, né, e também com a disseminação da pandemia e afins, cada vez ficou mais difícil você contratar profissionais, e em especial você passou a ter concorrência também nível nacional e agora até mesmo com empresas internacionais. A realidade do Marcelo é comum à de outras empresas de tecnologia em Santa Catarina. O vice-presidente da entidade que representa o setor afirmou que as empresas enfrentam dificuldades em conseguir profissionais qualificados. Hoje, a demanda por esses profissionais é exponencial e a formação é linear. Então, com isso, esse vácuo da demanda versus oferta cada vez é maior. Então, isso que justifica essa dificuldade de encontrar profissionais em quantidade e em capacidade habilitados para a demanda das empresas. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia aponta que o Brasil deve contratar nos próximos anos na ordem de 159 mil profissionais. Só que nós formamos na ordem de 53 mil. Com isso, nós temos um déficit, se considerarmos apenas profissionais de curso superior, na ordem de 106 mil vagas abertas por ano, esperando por profissionais, se nós considerarmos apenas formados em curso superior. Só este ano em Santa Catarina, mais de 53 mil vagas serão abertas no setor de tecnologia. O problema é que o Estado não tem essa quantidade de profissionais aptos a ocuparem essas vagas. Rogério, que trabalha há mais de 10 anos com tecnologia, é designer há 2 anos e meio na CAT. Ele está preocupado com o futuro das empresas por causa da falta de mão de obra. A área de tecnologia está crescendo muito, no Brasil e aqui em Santa Catarina principalmente. Então a gente já tem uma estimativa de que vai faltar profissional e sobrar vaga daqui a um tempo. Então acho que é uma área muito promissora para todos que queiram entrar. Para a Cláudia, diretora de uma empresa de Blumenau, cada vez mais o setor vai ter que treinar os funcionários dentro das próprias empresas. Começamos com programas de estágio, formamos muitos profissionais dessa maneira, né? Profissionais que entravam na WK sem experiência alguma e que eram totalmente formados aqui internamente. Alternativas que nós estamos buscando para driblar essa falta de profissionais é pensar em unir esforços, empresas, entidades, governo, terceiro setor, imprensa, divulgando essas oportunidades e buscando atores diversos, fazendo parcerias para a formação de profissionais em cursos de curta duração, preparando-os para a carreira inicial. Hora de opinião aqui no Band Cidade. Roberto Azevedo está aqui comigo no estúdio. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, há muito tempo a gente vem falando dessa dificuldade, dessa deficiência de encontrar gente qualificada na área de tecnologia. E o problema não se resolveu, né? Isso já aconteceu na história da humanidade em outras profissões. Muitas delas nem existem mais. Você forma um profissional para o mercado de trabalho e não é o mercado de trabalho que forma o profissional. Essa é a grande questão a ser colocada, é quase que um axioma. Se você tem a necessidade de mão de obra qualificada, você vai ter que agir lá na ponta, como disse ali o empresário. Tem que fazer um esforço concentrado para que na hora da formação você só não pense no topo, não só naquele que vai ter o curso superior, mas aquele também que vai ter o curso de nível médio, o que vai ingressar na carreira. Esta, inclusive, é uma das lógicas hoje da formação no mercado de trabalho dentro da própria Lei de Diretrizes Básicas da Educação e dentro da própria estrutura de educação no país. Formar técnicos, não apenas de nível superior, mas também de nível intermediário. E se não fizerem isso, nós vamos perder mercado para quem vem de fora.
Porque hoje Florianópolis, Santa Catarina, é um estado que atrai muito a atenção de quem quer viver com qualidade de vida. Baixos índices de violência, um estado que tem uma população equilibrada, claro que atrai. Só que nós vamos perder o mercado para quem talvez não tenha ainda assim a qualificação que nós esperamos, quando nós estamos marcando passo para formar aqueles profissionais aqui na área. É a hora do incentivo, é a hora de pegar e fomentar esta grande indústria polo tecnológica. Essa liderança das startups de Santa Catarina está traduzida aí. Você cresceu muito e o mercado não produziu exatamente o que precisava, até porque a academia não levou lá para dentro quem deveria atender a essa necessidade. É um problema bom, a médio prazo, a longo prazo é um problemão. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Aqui no Band Cidade, é hora das notícias do esporte. Pela Série C, o Figueirense se prepara para o confronto da sexta rodada em casa. O time catarinense quer se recuperar no campeonato. O momento do Figueirense é de retomar a confiança da torcida. O alvinegro vem de 2 pontos conquistados nas últimas 3 rodadas e tem compromisso com a Aparecidense de Goiás, diante do seu torcedor no estádio Orlando Scarpelli. A gente sabe que dentro de casa a gente tem que fazer o nosso resultado, ainda mais jogando na frente do torcedor. O Figueira segue sem Gustavo Ramos e Nandinho, atacantes vetados pelo departamento médico. O volante Cleiton, que estava fora por indisposição, volta para a lista de Júnior Rocha. O Figueirense ocupa a 13ª posição com 6 pontos ganhos, 2 acima da zona de rebaixamento e 2 abaixo do G8 classificatório. Uma vitória já nos coloca lá em cima de novo. A gente vai jogar em casa com o apoio do nosso torcedor. E mais uma vez, conta com a raça e empolgação da nação alvinegra para embalar rumo à 2ª divisão. Começou ontem e segue até amanhã em Ibirama, no Alto Vale do Itajaí, o 10º Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura. É um momento para troca de experiências e também sobre debates das políticas públicas do setor. Na entrada do Clube União, uma recepção personalizada com a cara de Ibirama para receber quem vive, respira a cultura. Esse é o 10º Fórum Catarinense de Gestores Municipais da área, o primeiro depois da pandemia. A abertura oficial reuniu prefeitos e outras autoridades. Já passou de 250 inscritos, são mais de 130 cidades já confirmadas que estão aqui. Então a gente fica muito feliz que a gente ultrapassou as barreiras do Alto Vale e trouxemos pela primeira vez da história um fórum de cultura do Estado. O Fórum de Gestores Municipais é um momento muito aguardado pelos profissionais da área. O evento é realizado em parceria entre o município de Ibirama, a FECAM e o CONGESC, o Conselho de Gestores Municipais da pasta. O Fórum de Cultura segue aqui em Ibirama até esta sexta-feira. E um dos destaques da programação é hoje à noite. Às 7h30 vai ter um jantar dançante com apresentações culturais de toda a região no prédio do Hansarrer, o antigo hospital do município. E aqui dentro, expositores de toda a região aproveitam o espaço para mostrar o talento. Encontramos por aqui a Dulce, de Lontras, que trabalha com o estilo de pintura Bauernmalerei, uma arte típica alemã. Que consiste em pinceladas únicas. A gente é descendente de alemão, então a gente traz lá de trás esse gosto por enfeitar as coisas. Para a administração de Ibirama, receber um evento como esse também é uma oportunidade de divulgar o trabalho que vem sendo feito no município na área da cultura. Nós criamos o Plano Municipal de Cultura, nós regulamentamos o Sistema Municipal de Patrimônio Cultural, ou seja, nós temos feito bastante, mas claro que ainda precisamos fazer muito mais para melhorar a cultura de Ibirama, da região, enfim, de todo o estado. 7h17, você vê agora imagens ao vivo de Florianópolis. A capital de todos os catarinenses aparece na sua tela, com tempo bom neste momento. 19 graus é a temperatura. Você confere em destaque o trânsito nas pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. Chegada à ponte Pedro Ivo Campos para a saída da ilha está tranquila neste momento. Lá na Via Expressa, proximidades de São José e BR-101, aí sim o tráfego já fica bastante intenso, especialmente na BR-101, sentido sul catarinense.
E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mas Santa Catarina você confere amanhã, 12h30, no Jogo Aberto USC com a Cacau Corazza e 12h50 no USC Acontece com a Karen Fabiano. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.